crianças? Estou aqui de volta para a gente finalizar as atividades do dia, tá? E vocês vão precisar agora pegar o livro de ciências, tá? O livro de ciências traz atividade lá na página 56. Aí o que vocês vão fazer? Nessa atividade, ela é um experimento, tá? O que é esse experimento? Nós não iniciamos falando sobre o sol, né? A luz, o calor do sol. Então, esse experimento ele vai ser ainda sobre esse conteúdo que nós já iniciamos essa semana, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Aí, o que está acontecendo? Hoje não está sendo um dia propício para a gente resolver, né? Para a gente realizar esse experimento. Porque o tempo aqui está nublado, está frio, né? Pelo menos aqui na minha casa está frio aí. Então, assim, Então, se vocês não der para vocês fazer essa atividade hoje, vocês vão aguardar um dia que tiver sol. A gente vai precisar da luz do sol, do calor do sol, para poder realizar esse experimento, tá? Então, como hoje o tempo, né, está nublado, então não vai ser, acho que possível de vocês fazerem, pelo menos agora pela manhã, não sei à tarde. Às vezes o tempo muda à tarde também, né? Aí vocês fiquem observando isso, tá? Então, olha só. O que vocês vão fazer? A energia do sol aquece os materiais igualmente? Então, a gente vai precisar saber disso, né? Será que todas as coisas elas ficam aquecidas da mesma forma? Né? Tem objetos que ficam mais aquecidos, tem outros que ficam poucos, tem outros que não ficam. Então, o que a gente vai fazer? Você vai precisar de areia, né? Esse tipo de areia. Vai precisar de terra de jardim, colher de madeira e colher de metal, essas que vocês utilizam, né, para comer, e a colher de madeira. Então, olha só, vai fazer esse experimento se você tiver esse material em casa, se for fácil para você providenciar, tá? Então, você não precisa ficar sofrendo porque não conseguiu fazer, porque não tinha coisa ou outra, né? Mas, assim, se você conseguir fazer, né, ótimo, tá bom? Então, tira a foto pra mim desse experimento, você realizando, tá? Eu vou ficar muito feliz de ver você fazendo isso aí, tá? Aí, o que você tem que fazer? O modo de como você vai fazer. Leve a areia, a terra de jardim e as colheres de materiais diferentes para um local ensolarado, ou seja, um lugar que tenha sol. Você vai colocar lá arrumadinho, um pouco da terra de areia, da terra de jardim, depois a areia, a colher de madeira, a colher de metal, tá? Você vai deixar esses 4 materiais expostos ao sol, né? Então, por isso que eu falei que tem que esperar um dia que tenha fazendo sol, né? Então, vocês vão pegar essas 4 coisas e vão deixar eles expostos ao sol. Aí depois, coloque a mão sobre cada um deles e anote no quadro abaixo os materiais do mais frio para o mais quente. Então, você vai sentir, né? Você vai utilizar o tato, né? Que é o órgão do nosso sentido, um dos órgãos dos sentidos, que é o tato. Você vai utilizar ele para sentir qual é o objeto do mais frio para o mais quente. Né? Aí, nessa ordem crescente, né? Você vai ver quem é o mais frio, depois até chegar no mais quente. Aí você vai escrever dentro dos quadrinhos, né? Quem é o mais frio? Aí o que está mais ou menos, o que está mais perto do quente e o mais quente. Então você vai escrever um desses 4 objetos aqui nessa ordem, tá? Do mais frio para o mais quente. Depois, ó, você deixar os materiais e objetos expostos ao sol por 2 horas. Coloque novamente a mão sobre cada um deles e anote no quadro abaixo os materiais do mais frio para o mais quente. Da mesma forma, você vai deixar aqueles objetos no primeiro momento no sol. Depois disso, você vai colocar a mão, né? Para ver qual é do mais frio para o mais quente. Aí depois que você anotar, você vai fazer novamente isso depois de 2 horas. Você vai ver novamente quem é que vai continuar, né? Do mais frio para o mais quente, tá? Então, vocês vão fazer esse experimento aí. Para quê? Para você saber se todos os materiais eles ficam quentes da mesma forma.
Será que esses 4 materiais que vocês vão pegar para deixar exposto ao sol, para medir a temperatura deles através de sua mão, né? Será que eles vão esquentar da mesma forma? Então a gente vai saber disso depois que você fizer esse experimento, tá? Aí vem aqui, para você responder, qual material parecia mais quente antes da exposição do sol e depois da exposição do sol? Então você vai ver qual desses materiais que você pegou, qual que parecia ser mais quente, né? Antes de você colocar no sol e depois que você colocou no sol, qual foi esse material? Todos os materiais se aqueceram da mesma forma? Então você só vai poder responder essa última perguntinha aqui depois que você fizer o experimento, para você ver se realmente os 4 tipos de materiais, quando eles ficaram no sol, se eles ficaram da mesma temperatura, né? Se você acha que sim, depois que você fizer esse experimento, você vai escrever aqui a sua resposta, tá? Então, tentem fazer esse experimento aqui, façam com cuidado, não precisam ficar apavorados se não tiver sol hoje, né? Você vai aguardar o dia que tiver, tá? E aí, quando você fizer, no momento que você estiver lá observando a temperatura, tira uma foto para mim, registra, tá? Manda para eu ver como é que tá sendo, tá certo? E aí, a página 57 é uma leitura que vocês vão fazer e vocês vão responder, tá? É fácil, você vai pedir aí a ajuda da sua mãe para ler para você, tá? E aí você não vai ter dificuldade para ler não, aliás, para responder não, tá certo? Então, o experimento é esse, façam com bastante cuidado, tá? E depois, se puderem, registrem para mim e mandem, tá certo? Então, até amanhã, a gente termina aqui as nossas aulas do dia. E amanhã estarei de volta. Façam as atividades, mandem para mim, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E até amanhã.